Então, começando de novo aqui. Boa tarde, pessoal. A gente vai falar de Prompt Engineering, algumas técnicas aí que a gente reuniu. Tem muitas técnicas, então hoje a gente só vai falar dessas cinco que estão aí. Essa Universal Self-Consistency só é uma pequena variação da Self-Consistency, então tá meio que no mesmo tópico. Não pode passar aí. É, Bom, então, só para dar uma introdução, a gente colocou o que que é Prompt Engineering. Então, esse diagrama bem simples que está aí do lado, vem de uma survey que a gente pegou. Então você tem um modelo ali pré-treinado, né, conhecimento genérico, a gente tenta fazer uma instrução muito específica para melhorar a acurácia das respostas do modelo sem mexer nos parâmetros internos do modelo, né? Então isso é importante, né? E dependendo do tipo de tarefa que você quer executar, só você fazer um prompt melhor ou você ter alguma organização para aquilo, um framework da vida, já melhora muito, né, as respostas que a gente consegue, até com modelos menores. Então, pode passar. Então, assim, para quem quiser começar e ter uma ideia geral, esse paper é muito bom. Ele tenta categorizar ali diversas técnicas e organizar por objetivo. Então, foi daí que eu tirei a figurinha, né? E pode passar de novo. Aí tem uma figura mais legal ainda, que, que é justamente a foco do trabalho. Então essas duas primeiras aí, a Zero Shot Prompting e Few Shot Prompting, que a gente vai ver daqui a pouco, são as mais básicas que a gente usa no dia a dia. Você tem também algumas técnicas para melhorar o desempenho da LLM para tarefas de raciocínio lógico, matemático. A gente vai ver Chain of Thought, Self-Consistency, mas tem diversos outros métodos também, um pouquinho mais ali complicados, na maneira que eles organizam o prompt, enfim, ou alguma coisa que tenha, às vezes, ali naquela parte de Reduce Hallucination, por exemplo, às vezes você tenta trazer informação de outros lugares para fazer com que o modelo erre menos. Então, esse próximo grupo vai falar, né, de RAG, que você pode montar a base de documentos, trazer informação e enriquecer ali com conhecimento específico. Tem o React, que tenta simular um pouquinho do comportamento humano também. Então, nesse sentido de que você primeiro pensa alguma coisa, depois você faz alguma coisa, né, você age e aí você volta a pensar em cima do resultado daquilo que aconteceu, que é uma característica assim muito humana. Então, tem diversas técnicas, diversas categorias aí de problemas. E acho que realmente o legal é você ver que depende do tipo de problema, né? Você tem que aplicar a técnica certa e você pode ver ali uma melhora muito boa. Não é um over-engineering do cara, uma sopa de letrinhas, né? Realmente, cada uma das coisas que está aí é, pode melhorar bastante, dependendo do seu tipo de problema. Aí eu não sei se o pessoal vai querer falar, acho que sobre alguma coisa. Acho que tinha essa parte de user interaction também, que de active prompting, então ele media meio que a incerteza, é, gerava vários caminhos lógicos com a LLM, eu acho, aí ele media a incerteza, e de repente os caminhos mais incertos ele chamava, pedia ali para um ser humano, né, especificar um pouco mais, diminuir essa incerteza. Então tem diversas técnicas, né? Bom, se ninguém quiser falar nada aí, pode passar. Só fazer um comentário, né? Acho que uma coisa importante que o Eduardo mencionou é que essas técnicas buscam instrumentar a LLM de forma a trazer mais contexto ou gerar esse contexto automaticamente e de forma que a gente não precisa de um retreinamento ou refinamento, né? Que é uma coisa que é custosa, mas gerar esse contexto normalmente é barato. Então, isso que é interessante dessas técnicas. Beleza. Então, só a agenda aí, né? De novo, a parte de Universal Self-Consistency está nesse tópico 3 aí, a gente só não botou no índice, mas são essas quatro técnicas que a gente vai focar hoje. Então, vou passar aí a palavra aí. Pessoal, boa tarde. Vocês estão me ouvindo bem? Alô? Sim. Sim, sim, sim. Tá, beleza. Então, eu estou começando aqui pela primeira técnica, como a gente tinha visto ali naquele diagrama, né, naquela imagem. É uma das técnicas mais básicas, mas tão menos importante, tá? Então, vou dar uma passada aqui sobre o Few Shot Learning, com suas variações, né? Zero Shot, One Shot, Few Shot. E aí eu vou começar um pouquinho com uma introdução. É, Quando a gente está usando LLM, a gente sabe, né? Se a gente abrir ali o ChatGPT ou usar o Gemini, o Copilot, a gente sabe que ela consegue realizar
uma gama de tarefas. Eu fazendo o prompt em linguagem natural, sem planejar muito bem, sem organizar, às vezes eu consigo ter um resultado satisfatório, né? Quando a gente faz esse tipo de prompt, a gente chama ele de zero shot. É quando a gente, por exemplo, a gente está dando a instrução para a LLM, a gente, além da instrução, a gente só está fazendo a nossa indagação, não está dando exemplos de como a gente espera que essa instrução seja respondida, qual é o passo ali lógico que a LLM deve seguir para me dar a resposta. Então, só com esse tipo de prompt a gente já consegue ter bons resultados. Só que esse tipo de prompt ele começa a ser bastante insatisfatório quando a gente tende a ir a tarefas mais complexas ou tarefas mais específicas. Digamos aqui que eu queira fazer que a minha LLM gere um código. Ok, isso já é um pouquinho específico, mas eu com um prompt sem exemplos ali, conversando com alguma das LLMs, eu consigo fazer ela gerar código para mim. Agora, digamos que eu queira um contexto um pouco mais específico, né? Eu queira que ele gere código de uma linguagem específica relacionada a uma visualização. Ou seja, eu quero que ele gere um código em Python e gere alguma visualização para mim, né? Uma imagem. Aí já é um pouco mais específico. E se eu quiser ser mais específico ainda, quero que ele gere esse código de visualização usando um conjunto de bibliotecas que eu vou mencionar. Aí já fica mais específico e aí a gente começa a ver que talvez só o Alô? prompt. Vocês estão me ouvindo? Eu que travei ou... Sim, tô ouvindo. Ah, Tá tá. falando Tô, tô alto. ouvindo, tô ouvindo. Tá, beleza. Então, a gente consegue ver que pode ser que o prompt normal, comum, né, sem muita estrutura, que a gente está fornecendo à máquina, já não comece a dar os resultados da maneira que a gente espera, né? Ainda mais se a gente esperar o resultado de uma maneira mais bem formatadinha, né? E uma das soluções mais simples para esse problema é adicionar um conjunto. Ixi, caiu a apresentação. Estável. Eu vou... Eu acho que. Deixa eu ver se eu consigo apresentar. Hum, momento. Hum, Vocês me falam se vocês conseguem ver a apresentação. Consigo. Consegue? Tá, tranquilo. Desculpa aí a interrupção. Como eu estava falando, uma das soluções para a gente lidar com esse tipo de problema é adicionar um conjunto de exemplos no nosso prompt, ou seja, um conjunto de exemplos de como a gente quer que essa tarefa seja realizada. Então, por exemplo, definindo o few-shot prompt, então ele basicamente é uma técnica que consiste em estruturar o meu prompt. Além das instruções, eu tenho um conjunto de exemplos que eu vou colocar para a LLM ter ali como referência. A quantidade de exemplos que eu vou colocar vai depender, tanto é que tem termos diferentes, né? Quando eu uso um exemplo, eu chamo de one shot, e quando é mais de um, a gente usa two, three e few shot, né? Então, a quantidade de exemplos aí, a gente vai discutir qual é o ideal aqui mais para frente, mas fica meio aberto aí para o teu contexto e quantos exemplos tu acha que tu consegue usar. Então, olhando aqui um pouquinho a estrutura de como o prompt few shot funciona, a gente pode ver ali que vai ter. Basicamente, vai ter meio que a minha mensagem de sistema, vai ter meu conjunto de exemplos ali na esquerda, né? Como a gente pode ver aqui. A gente vê um conjunto de exemplos. Esse conjunto de exemplos, como eu já falei, ele não é definido a quantidade, tá? Mas existe algumas regrinhas para a gente definir. E aí a gente vai ter o nosso input, né? A nossa pergunta, a nossa indagação, o nosso requisito. E aqui no meio a gente pode ver um exemplo, né? A gente coloca aqui um exemplo bem simplesinho, ou seja, é um exemplo de reviews, né? Que é avaliação de produtos. E aí tem a avaliação em texto e tem ali um feedback que meio de uma classificação do que essa avaliação significa. Ou seja, se a pessoa está falando que o produto é bom, né? Ela avalia com nota 10, então é uma avaliação positiva. Se ela está falando que não funcionou muito bem, então é uma avaliação negativa e outra avaliação positiva. Esses aqui são meus exemplos.
e aí eu coloco minha indagação aqui, né, que é uma avaliação nova, e aí eu espero que a LLM me responda com a rotulação que eu espero, né? Então, é basicamente assim que vai funcionar a estrutura do meu prompt few-shot. Eu vou ter meu conjunto de exemplos, eu vou ter meus rótulos, e aí eu entro com um novo dado que eu quero que ele seja rotulado, e aí eu tenho o resultado. Então, por que que a gente vai colocar exemplos, né? Além do, vamos deixar um pouquinho mais claro do porquê que a gente deve usar exemplos no prompt, quais são as vantagens e qual é a utilidade disso. A lista é um pouquinho mais extensa do que essa, mas eu acho que esses três pontos aí são bastante fortes em argumentar de por que usar o few shot prompt, tá? Então, o primeiro ponto é o compressão de contexto, que a gente chama de in-context learning. Ou seja, quando o teu problema começa a ser bastante específico, a gente é sempre bom de estruturar um prompt de forma que ele responda a gente da maneira que a gente melhor espera, né? Como a gente sabe, uma LLM ela é treinada em largos corpos de texto e a maioria desse corpus é linguagem natural. Então, por exemplo, se tu acabar fazendo uma indagação para qualquer LLM sem um prompt bem estruturado, ela provavelmente vai tentar te responder de forma de linguagem natural. O que não é ruim, mas pode ser que, no teu caso, tu não precise dessa resposta natural, né? Então, fornecer exemplos é uma maneira de tu direcionar a tua LLM a fornecer melhor essa resposta do jeito que tu espera e ela também funcionar melhor do jeito que tu está esperando. Então, um bom exemplo de fazer isso é fornecendo os meus exemplos no Few-Shot Prompt. E esse cara, em conjunto com a minha mensagem de sistema, são essenciais para eu fazer a LLM funcionar do jeito que eu quero. E aí leva para o segundo termo ali, que é o condicionamento de saída. Como eu já falei, a LLM normalmente ela vai tentar te responder de uma maneira que é uma em forma de linguagem natural. Isso é muito bom quando é uma interação direta de uma pessoa com a LLM, mas pode ser que essa interação não seja dessa maneira, ou seja, pode ser que a LLM esteja tendo uma interação com um sistema, né? Então, pode ser que teu programa que esteja interagindo com a LLM, ele não espera um retorno em linguagem natural, né? Porque ele vai ter que processar esse cara, e aí processar a linguagem natural já é um pouquinho mais trabalhoso do que pegar uma saída formatada. Então, ao fornecer exemplos, né, eu consigo ter ali um condicionamento da saída, e aí a gente vai ver um pouquinho mais para frente como isso funciona, né, como ele é útil fazer esse condicionamento de saída usando os exemplos, tá? E um terceiro ponto bastante interessante do Few-Shot Prompt é o desempenho e a economia que eu tenho. Ou seja, o Few-Shot Prompt normalmente não requer um conjunto muito extenso de dados rotulados para eu colocar como exemplo. A gente vai ver mais para frente. Então, não, eu poupar esse trabalho de ter que rotular muitos dados para o meu contexto específico do meu problema já é uma coisa muito boa, né? E aí, outra vantagem é que eu não. Essa é uma maneira de eu contornar o problema de ter que fazer um fine-tuning no modelo, né? Então, só formatando o meu prompt, ajustando ali a estrutura dele, eu consigo ter um resultado satisfatório e vai evitar que eu perca bastante tempo rotulando dados e treinando meu modelo, né? Recursos computacionais e entre outras coisas, né? Então, passando um pouquinho aqui para aquele primeiro ponto, eu tentei fazer aqui uma abordagem um pouquinho mais guiada no quesito de meio que um caso de uso, com a demonstração do porquê que esse contexto é importante. Então, aqui, sobre a compreensão de contexto, né, eu peguei aqui dois tipos de exemplos que são contextos mais específicos do que uma pergunta de linguagem natural para LLM. O primeiro é um problema bem conhecido, que é o text-to-SQL, ou seja, é o problema de fazer uma pergunta em linguagem natural e esperar a resposta dessa pergunta no formato de uma query SQL, ou seja, eu pergunto naturalmente para a máquina e ela vai me responder mostrando a query SQL que mais satisfaz aquela pergunta, né, de acordo com o meu contexto do banco de dados. Isso é um contexto mais específico que o normal que a gente geralmente vê nos quesitos de LLM. Esse segundo aqui é um pouquinho mais elaborado, que é o contexto de reasoning. A gente vai ver que, apesar do few-shot já ser uma ajuda para esse tipo de contexto, a gente vai precisar de um tipo de técnica de prompt um pouquinho mais elaborada para esse segundo cara, tá? Então, a gente vai também discutir um pouco.
sobre esses dois exemplos. Então, passando aqui um pouquinho para a compreensão de contexto, eu peguei aqui um exemplo, eu peguei aqui o ChatGPT, né? E eu criei dois exemplos. É um exemplo text to SQL, eu criei um prompt bem simplesinho, tá? Só dei uma instrução bem simples de ele completar a consulta em SQL, eu dei um banco de dados bem simples e eu fiz uma pergunta. A resposta dessa primeira imagem da esquerda, ela já é bastante satisfatória, né? Ele me dá aqui uma explicação, apesar de não ter pedido, tá? Mas também eu falei para ele não dar, então ele vai botar uma explicação em linguagem natural. Ele me dá uma query que meio que satisfaz a minha pergunta, só que para esse meu contexto, digamos que o meu banco realmente ele está definido daquela maneira, mas os dados lá dentro daquele meu banco, eles não estão gravados na linguagem inglesa. Ou seja, é bem comum, né, de eu ter um banco que tenha a definição das tabelas e das colunas em inglês, mas pode ser que no contexto aqui da minha empresa, do meu negócio, ou do meu trabalho, seja que os dados estejam armazenados em linguagem portuguesa. E aí eu fiz a pergunta: quantos países existem na Europa? O modelo, não sabendo desse contexto específico, né? Porque eu não coloquei nenhuma tipo de informação, eu não coloquei na mensagem do sistema, informações sobre o contexto, só dei mesmo o esquema do banco de dados. Ele acabou colocando aqui no filtro da esquerda o filtro da consulta, né? Que ele filtra o continente em inglês. E tudo bem, né? Mas nesse caso não vai funcionar para o meu contexto, apesar da query ser válida, né? Não vai funcionar para o meu contexto porque os dados não estão armazenados nessa linguagem. E aí uma maneira de contornar isso, que é bem simples, eu peguei aqui esse mesmo prompt, aqui na direita, e adicionei dois exemplos tipo, bem simples, que eu consegui fazer na mão, não perdi muito tempo. E aí, em um dos exemplos, tem esse caso de que ele usa um filtro, e nesse filtro tem eu mencionando um dos continentes como em português. Apesar de eu não ter colocado em mais nenhum outro lugar aqui que os dados dentro desse banco são em português, a partir desses exemplos, a LLM já conseguiu inferir que quando eu quero fazer algum tipo de filtragem, nesse meu caso específico, ela vai tentar usar os termos em português. Então, quando eu repito a mesma pergunta, a única diferença aqui é que eu adicionei dois exemplos, tá? Ele já conseguiu aqui consultar já com o filtro em português. Então, isso aqui é um exemplo bem simples de como a gente utilizar exemplos no prompt, ele ajuda a ajustar a LLM para o nosso contexto específico. Esse contexto aqui é até bem específico, né? Que é a definição do banco em uma língua e os dados armazenados em outra. Então, funcionou bacana. Com só dois exemplos, eu vi aqui que a quantidade de tokens a mais que eu adicionei no meu prompt não é considerável. E ele já conseguiu resolver ali o problema que eu estava tendo, que é na filtragem da resposta, né? E aí vamos para um outro problema, né? Então, digamos que eu continuo nesse caso, tá? Só que eu preciso agora condicionar minha saída. Então, se a gente vier aqui na esquerda, naquela resposta anterior, ele me responde a resposta a SQL ali está dentro da resposta, tá? Só que ele tem uma explicação em linguagem natural em conjunto, junto com a SQL. Se eu estou usando essa interface direto, né? Eu sou uma pessoa e eu passei esse prompt para LLM e ele me deu essa resposta é satisfatória para mim. Agora, digamos que eu tenho um sistema que ele vai capturar a pergunta do usuário, né? E lá no back-end ele vai fazer esse tipo de processamento e vai retornar com o usuário só com a resposta, né? Ele nem vai mostrar a query para o usuário, até porque o usuário provavelmente pode ser um usuário que não tenha conhecimento de SQL. Então, nesse caso, a resposta em linguagem natural talvez não seja tão interessante para a gente. Então, para isso, a gente precisa condicionar a saída, ou seja, eu preciso mostrar para a LM como ela deve me responder. E aqui, nesse caso, eu escolhi meio que um JSON, né? Então, basicamente, o que eu fiz foi mudar nos exemplos a saída que eu espero. Então, quando tem uma pergunta, a resposta deve ser um JSON com tanto a pergunta quanto a query que eu espero que responda aquela pergunta. Então, adicionando, alterando aqui o condicionamento de saída dos meus exemplos, eu consigo ver aqui que se eu repetir a pergunta, ele vai me dar uma resposta bem mais formatada, né? Então,
essa resposta aqui eu já consigo pegar facilmente no código e ler em JSON, né? Então já me poupam alguma forma de processamento de texto e tudo mais, então eu já consigo pegar a resposta da LLM direto e fazer o que eu tenho que fazer com esses dados ali no meu sistema, né? Em conjunto com essas perguntas, eu adicionei também mais um pouquinho de informação no system. Então, com esses tipos de alinhamentos aqui no prompt, eu consigo condicionar a saída de uma maneira bem interessante para o que a gente está esperando, né? E aí o terceiro ponto, né, que é o desempenho em economia, eu peguei aqui uma listinha, tá? Por exemplo, eu escolhi o Llama, né, no quesito do Fine Tuning, que geralmente é um modelo que é bastante mencionado quando a gente pensa em Fine Tuning. Bem, o Llama, ele tem disponível vários tipos de versões, né, de tamanhos diferentes. E aí eu botei aqui um pouquinho de relevância para os nomes aqui. Se eu quisesse fazer um fine tuning no Llama, provavelmente para o modelo de 7 bilhões e de 13 bilhões, eu conseguiria fazer normalmente com a minha máquina, desde que ela seja, né, razoavelmente potente, né, tem uma placa de vídeo potente, eu consigo fazer o fine tuning. Mas quando começa a chegar para os modelos mais robustos, aí já fica um pouquinho mais difícil de fazer fine tuning. Pode ser que eu consiga, mas aí não é com uma máquina normal, é uma máquina bem mais poderosa. Então, se no meu problema eu precisar fazer fine tuning, talvez uma alternativa para ele seria usar um tipo de técnica de prompt, né? Então, eu consigo contornar essa necessidade de fazer fine tuning, ainda mais se eu precisar usar modelos proprietários, né? Que eu nem consigo fazer fine tuning neles, né? No caso da OpenAI, não tem como fazer fine tuning. Então, a técnica de usar um prompt mais elaborado acaba sendo bastante interessante nesse quesito. E tem um outro ponto também, que é ter uma base rotulada de dados, né? Então, no caso do Text2SQL, existem bases rotuladas e tal, mas digamos que o teu problema é mais específico, né? Então, não existe base de dados rotuladas ou não existe base de dados rotuladas no contexto específico que tu quer. Então, se tu quer fazer um fine tune, né, ou treinar um modelo, é, provavelmente tu vai ter que passar pela etapa de coletar e rotular uma base de dados. E essa etapa, né, para quem já passou por esse tipo de necessidade, é uma etapa que é demorada e custosa, né? Então, porque tem que coletar os dados, tem que rotular eles, de preferência com um especialista, tem que verificar a qualidade e tem que finalizar esse banco de dados. Então, no quesito de desempenho e economia, né, talvez ali eu partir para um prompt bem mais interessante do que eu partir para essas outras abordagens. E aí tem mais um contexto aqui que é desse paper aqui, Language Models are Few Short Learners, que normalmente esse paper aqui é um dos mais citados meio que quando mostram a introdução de Few Shot. Existem outros papers mais antigos que já trabalhavam com Few Shot, mas esse no contexto de LLM é o mais famoso. E aqui ele tem uma figura que ele coloca que é bem interessante, que é basicamente o desempenho do modelo em relação ao número de exemplos que ele coloca no prompt. Então, ele vê aqui que esse crescimento ele não é linear, né? Então, ele até coloca aqui que depois do 32 o desempenho foi tão irrisório que ele nem decidiu mencionar. Então, aqui existe um limite de exemplos, e esse limite não é muito grande, ou seja, eu rotular 8 exemplos para o meu prompt é bem mais fácil do que eu rotular uma base de dados inteira. E a partir de 8 exemplos ali, eu já consigo ter um desempenho satisfatório na minha tarefa. Então, existe essa outra vantagem de usar uma técnica few-shot, que eu não necessito colocar muitos exemplos no meu prompt, né? Porque esse crescimento não é linear e também tem o problema de tokens, né? Então, quanto menos exemplos eu puder colocar para ter um desempenho bom, é ótimo, porque eu estou poupando custos de token, custo de processamento e custo de trabalho ali para eu gerar meus dados rotulados. Então, tem essa curiosidade de como funciona o, o número de exemplos, né, em relação ao meu prompt. Então, e algumas outras curiosidades, que também é desse outro paper aqui, não sei se dá para ver. Esse outro paper também, ele é bastante interessante, porque ele faz alguns tipos de questionamentos em cima de in-context learning, né, de usar exemplos. E ele faz aqui uma observação que é bastante curiosa, né, que é basicamente
os exemplos que eu escolho e a distribuição no caso, se for rótulos, né? A distribuição de rótulos que eu coloco no meu prompt são bem mais importantes do que se eles estão certos ou não. Né? Então, aqui, por exemplo, ele pegou aqui um prompt, ele criou os exemplos, tá? Mas ele aqui ele trocou os rótulos, ou seja, esse cara aqui que devia ser positivo, ele colocou como negativo, esse cara que era negativo, ele colocou como positivo, e ele continuou seguindo. Mesmo ele tendo colocado os exemplos com os rótulos errados, o fato de ele ter colocado aqui toda a distribuição de rótulos, ou seja, nesse caso dele aqui é bem simples, né? Que só é negativo e positivo, mas ele botou pelo menos um exemplo de cada. E ele também formatou legal o prompt aqui, né? Botou bem dividido o que é rótulo, o que é o dado de entrada. E ele ordenou os exemplos. Então, mesmo fazendo essa rotulação errada, ele conseguiu ter um resultado positivo no prompt dele. Então, ele mostra aqui que às vezes nem a rotulação precisa estar certa, ele só precisa que a distribuição esteja presente no teu prompt, ou seja, que a LLM consiga ter uma ideia do que os teus exemplos possam ser e do que tu espera tu consiga ter um resultado satisfatório no teu prompt. Tá? E aí ele também mostra que os modelos mais recentes, né, eles até são robustos à formatação, né? Então, isso é uma coisa positiva. Não é recomendado, né, se tu tá fazendo um prompt, é bom sempre deixar ele ordenado, né, deixar formatadinho, seguindo as regras. Mas aqui ele colocou um exemplo, né, acho que foi com o GPT-4, que ele pegou aquele mesmo exemplo de antes, só que ele inverteu, né? Ele inverteu no começo, ele coloca o rótulo primeiro, aí ele não divide, aí ele coloca a entrada, depois ele coloca a entrada primeiro, não divide, coloca o rótulo. Depois aqui ele quebra o rótulo com a entrada com uma quebra de linha, e aí ele ainda consegue ter o resultado esperado, né? Então é bem interessante que modelos mais recentes de Large Language Models consiga ter um desempenho satisfatório até com prompt bagunçado, mas não recomendo vocês deixarem o prompt bagunçado desse jeito. É sempre bom deixar o prompt bem organizado. Ainda mais se tu quiser, né, referenciar esse prompt depois, então fica bem mais fácil de trabalhar com ele, né? Só que também eu só usar exemplos no meu prompt vai me dar limitações, tá? Então, apesar de serem poucos exemplos, como eu falei naquele caso lá, é sempre bom eu verificar a qualidade desses exemplos. Ou seja, é sempre bom que eu coloque ali uns exemplos que sejam bastante informativos para o meu problema. Ou seja, pelo menos ali um de cada classe que eu espero, ou pelo menos um de cada complexidade de problema que eu espero que ele resolva, porque a qualidade desses exemplos vai impactar no teu resultado do prompt. Então, apesar de serem poucos exemplos rotulados que tu precisa colocar, vai depender da qualidade desses exemplos. Então, o resultado do teu prompt só vai ser tão bom quanto a qualidade dos teus exemplos. E aí, dependendo dos teus exemplos, pode ser que teu modelo não consiga generalizar muito bem. Ou seja, pode ser que teu modelo seja muito bom para os casos que são bastante similares aos exemplos que tu colocou, mas um caso que é totalmente novo, um caso que é bem diferente dos exemplos que tu colocou, ele não consiga ter uma resposta satisfatória. Então, também é interessante sempre pensar nisso ao definir a estrutura do teu prompt e os exemplos que tu vai escolher. Então, se eu decidir adicionar muitos exemplos, né, apesar de não ser necessário, mas digamos que eu queira adicionar 16 exemplos, né? Pode ser que teu exemplo já consuma bastante o contexto da tua LLM, né? Digamos que seja um exemplo de text to SQL, e nesse exemplo eu também coloco o esquema de cada banco que eu estou usando, né? Então, pode ser que quanto mais exemplos tu adicione, o teu contexto vai estourar. O teu contexto vai ficar muito grande, então, e aí já é mais custos e também já é mais tempo de processamento. E tem um quarto ponto aqui, que quando a tarefa é um pouquinho mais, ela é mais complexa do que as que a gente citou aqui, talvez só o a técnica de few shot não seja suficiente, né? Talvez eu precise de uma técnica um pouquinho mais elaborada, que vai ser uma das técnicas que a gente vai falar um pouquinho mais à frente. Mas, por exemplo, aqui eu peguei um exemplo que ele não é muito complicado, tá? Mas no contexto de LLMs ela erra.
que é, que é basicamente ele vai te dar um conjunto de números e ele vai perguntar se a soma desses números dá um número par. É, esse exemplo, apesar de eu ter colocado uma técnica full shot, ou seja, eu coloquei exemplos para ela se guiar, ela responde que é positivo mesmo quando não é. Ou seja, a saída dessa minha última indagação aqui, se eu não me engano, dá 107. 107 não é um número par, 107 é um número ímpar. Por que que mesmo com os exemplos, a Mary Leme não acertou? Porque provavelmente essa tarefa ela exige um tipo de raciocínio, tipo um conjunto de tarefa, um conjunto de lógica a ser seguido, né? Primeiro ele tem que ter a tarefa de pegar esses números, somar, depois pegar esse resultado, identificar que o seu número é par ímpar, depois, como é que eu identifico se o número é par ímpar? Tem que seguir esse conjunto de atividades. Então, pode existir um tipo de prompt que seja mais interessante para esse tipo de tarefa, mas não, mas porém, o bom do few shot, da técnica few shot é que ela é compatível com essas outras técnicas. Então, por exemplo, se eu pegar uma técnica, uma outra técnica que seja o self-consistency ou o tree of thoughts, eu posso adicionar exemplos lá. Então, ela é compatível com essas outras técnicas. Uma outra vantagem é que, como vocês viram, ela é bastante fácil de implementar, né? Eu fiz aquele exemplo ali bem rapidinho. Pode ser um pouquinho mais complexo, mas mesmo assim, ela é comparado com outras abordagens, ela é bem fácil de implementar. Eu não preciso gerar uma quantidade extensiva de dados rotulados. Se eu quiser evitar o fine tune, esse cara é muito bom, né? Se eu quiser condicionar a saída, os exemplos podem me ajudar nesse tipo de resultado. E aí, um dos contras, né, que eu já mencionei é dependência de bons exemplos. Se esses bons exemplos não existirem, pode ser que o meu modelo ele seja bem ruim na generalização. Como assim, uma tarefa for muito complexa, uma tarefa que existe o reasoning ou algum tipo de pensamento um pouquinho mais elaborado, pode ser que só os exemplos não funcionam. E aí tem o parte do meu contexto, né? Tudo que entrar no prompt vai ocupar contexto. Então, esse cara também vai ocupar, né? E aqui eu peguei um conjuntinho de papers, né? Só para recomendar aqui. Eu acho esses três papers muito bons para quem quer entender bacana de Few Shot Learning, Context Learning. O primeiro é o mais famoso, né? Que foi o que eu já mencionei, que é o Language Models are Few Shot Learners. Esse segundo é aquele cara que faz vários tipos de observações interessantes sobre o Context Learning, inclusive aquela pode ser que minhas labels estejam erradas, mas desde que a distribuição esteja ali no meu prompt, a LLM consegue ter um resultado bom. E esse terceiro carinha aqui é um carinha mais específico meu, que eu coloquei, é uma tarefa de text-to-SQL, que hoje em dia ela não é mais estado da arte, tá? Tem um novo carinha aqui que ele é estado da arte. Mas eu acho essa técnica muito interessante para quem quer dar uma olhada de como funciona o Feature Learning, né? Porque o que esses caras propuseram, basicamente, é uma técnica elaborada de Feature Learning. Então, esse cara, eles usam exemplos para auxiliarem ali na geração da SQL, e a pegada do método deles é a forma como eles selecionam esses exemplos, né? Então, eles têm lá toda uma elaboração de como eles vão selecionar os exemplos que vão no prompt. E eles demonstraram que, selecionando esses exemplos de uma maneira um pouquinho mais inteligente, eles já conseguiram ter um desempenho bem superior aos que eram da época. Então, eu acho esse PP muito interessante para quem quer dar uma olhada, né, com as vantagens de usar um prompt do estilo Few-Shot. E essa fica a minha recomendação. Tá? Boa tarde, pessoal. Eu vou falar sobre cadeia de pensamento. Pode passar, por favor. Basicamente, o que seria o Chain of Thought, ou cadeia de pensamento, né, em português. Basicamente, o grande objetivo que é uma técnica que tem por objetivo melhorar, basicamente, o output do LLM. Então, fazendo uma solicitação, dependendo da forma que cria esse prompt, ele pode ser basicamente de forma explícita ou implícita.
que basicamente o modelo gera uma explicação passo a passo sobre esse problema que foi dado, assim tendo basicamente um processo de raciocínio antes de chegar numa resposta final. Então, esse modelo basicamente ele ajuda meio que a particionar esse problema em pequenas partes para facilitar no entendimento do LLM e devolver uma resposta para o usuário. Pode passar, por favor. Basicamente, a origem dele, o surgimento foi em 2022, por alguns pesquisadores do Google. Então, eles fizeram escreveram esse paper. Basicamente, em português, isso daí seria a cadeia de pensamento, estimula o raciocínio em grandes modelos de linguagem. Basicamente, essa pesquisa destacou como a orientação de um modelo por meio de uma série de etapas intermediárias de raciocínio, que basicamente melhorou significativamente o desempenho nas tarefas de resolução de problemas matemáticos ou de raciocínio lógico e respostas e perguntas no geral. Basicamente, a imagem à direita ela mostra dois prompts diferentes. Um seria um prompt comum, de um usuário que não tem conhecimento ali sobre as técnicas de prompt e só fez um input ali. E basicamente no lado direito, essa técnica de cadeia de pensamento. Então, basicamente ele dá o problema ali, no primeiro exemplo, sem a técnica, e basicamente o LLM ele erra, ele não consegue chegar numa resposta certinha. E basicamente no canto direito, ele já aplica a técnica de cadeia de pensamento, onde ele meio que cria ali um mock pro LLM. Então, ele basicamente dá o problema, mostra ali em azul como ele chegaria nessa solução e basicamente informa ali do lado a resposta. E aí depois ele dá a pergunta original, que ele precisa da resposta, e o LLM consegue responder de forma mais assertiva para ele. Embaixo tem uma imagem, basicamente essa imagem ela é desse paper também, onde os pesquisadores fizeram um experimento de basicamente utilizando o GS6, que basicamente é um conjunto de dados para problemas matemáticos e para poder testar a capacidade dos modelos de LLM. Pode passar, por favor. Basicamente, esse processo tem algumas etapas. Eu separei aí 3 pilares, que seria a compreensão do problema, pensamentos intermediários e a resposta final ali. Então, basicamente, na compreensão do problema, basicamente entender o problema no prompt. E nessa fase, o modelo de linguagem precisa analisar o enunciado para identificar o que está sendo solicitado. No geral, é interpretar o problema como o que está querendo e determinar os possíveis caminhos para chegar numa solução. E basicamente os pensamentos intermediários seria um modelo que gera uma sequência de pensamentos intermediários e que são como passos para chegar em uma resposta final. Então, esses pensamentos intermediários funcionam basicamente como um roteiro que guia o modelo através de processo de resolução de problemas. E para conclusão, basicamente, com base nos pensamentos intermediários, o modelo gera uma resposta final, que é a solução para o problema proposto. Então, levando em consideração que precisa separar ali as respostas passo a passo. Pode passar, por favor. E aí, basicamente, surgiram variações desse prompt, meio que sendo um pouco mais aprimorada.
E aí, ele, na imagem do lado esquerdo, foi que ele dá ali um exemplo, utilizando essa técnica de COT Zero Shot, e aí ele basicamente força meio que o modelo a fazer a coisa meio que de forma implícita. Então, ele coloca ali a palavra meio que step by step pro LLM e o problema também em cima. E aí, basicamente, o LLM consegue meio que entender de que a ideia é quebrar esse problema em partes para poder chegar numa solução. E aí ele gera esse output com as steps. Já no canto direito, basicamente seria um few shot, e aí ele dá um problema e mostra ali os passos que precisam ser seguidos, basicamente uma resposta final. Então, isso daí basicamente seria um cenário meio que mocado para o LLM saber como precisa ser seguido. É, e aí, no final, ele também dá uma resposta seguindo o mesmo padrão. Pode passar, por favor. Basicamente, os benefícios dessa técnica eu separei dois, que foi a precisão e a interpretabilidade aprimorada. Então, ao dividir um problema em etapas menores e gerenciáveis, o modelo pode lidar com tarefas complexas com mais precisão. Então, as etapas intermediárias fornecem pontos de verificação, onde os possíveis erros podem basicamente serem detectados e corrigidos, levando a respostas mais precisas. E basicamente na interpretabilidade, o processo de raciocínio passo a passo é tipo transparente, então você consegue saber ali o que ele fez para chegar numa resposta final, permitindo que os usuários entendam como ele chegou, né, para concluir essa resposta. Eu acabei não colocando aí um slide de, vamos dizer assim, malefícios, mas eu acho que a técnica que você usa few shot, ela no dia a dia, ela pode ser um pouco custosa. Então, eu optaria mais pela zero, por ser mais objetiva e você ter talvez uma produtividade, dependendo do que você está fazendo, em querer saber por si só como que o LLM vai fazer esse output. Então, no dia a dia, eu acho que eu utilizaria mais essa técnica do que a outra que eu tinha mostrado aí no exemplo. Pode passar. Beleza. Valeu, Igor. Então, eu vou falar aí de self-consistency agora. Pode passar aí. Bom, então, até achei engraçado quando eu li, porque estava dizendo que era uma das técnicas mais avançadas em prompt engineering, e eu achei, em geral, a implementação bem simples. Eu não sei se o professor foi bonzinho com a gente aí, de repente tinha algumas técnicas ali naquele paper inicial um pouco mais complicadas assim, mas a ideia de self-consistency é bem tranquila, pode passar aí. Então, com a motivação, né? O Igor já falou aí um pouco de COT, como que isso melhora aí a acurácia das respostas, que você está forçando a LLM a dar para você a linha de raciocínio e não uma resposta direta, e talvez isso leve ela a chegar num caminho mais interessante de responder direito. Mas será que a gente não consegue fazer melhor do que um COT? Então, essa aqui é a motivação. Pode passar. Aí tem esse paper aí, é, bem citado, tá? Self-consistency improves chain of thought reasoning, language models. Então, a ideia é você substituir esse approach é, ganancioso, digamos assim, de você escolher a primeira linha de raciocínio que vem com o COT, né? Que é só você colocar let's think step by step no final do prompt e escolher ali a primeira coisa que aparece. Então, eles estavam tentando propor uma coisa um pouco melhor do que isso e analisaram aí uma série de benchmarks. Você tem o Grade School Math 8K, né, SVAMP, Aqua, Strategy QA, então uma série de benchmarks diferentes e analisando características diferentes, né, problemas às vezes mais difíceis, às vezes de lógica, às vezes de matemática. Pode passar. É, Tá, então o que é self-consistency? Já falei, técnica proposta por Wang nesse paper daí, substitui a abordagem gananciosa da técnica de chain of thought, e parte desse princípio de que uma tarefa de raciocínio lógico, aritmético, grande parte dos casos vai ter vários caminhos que vão conduzir para a mesma resposta correta. Então é a mesma ideia de que quando todo mundo sai lá da prova de cálculo,
Se você vê 10 pessoas falando a mesma coisa, você tem uma confiança maior, e aí o infeliz ali que escolheu a coisa errada tá triste no canto. Então é a mesma ideia, que ele acha que ele errou. E aí a gente gera assim várias amostras, né, de linhas de raciocínio com few shot COT e seleciona a mais consistente entre elas. E aí eu não entrei muito nisso, mas assim, eu vi que tinha algumas maneiras de você escolher qual era a mais consistente. E a maneira padrão lá é majority voting, né? Então você escolhe ali, faz um. Acho que você faz um regex da vida, alguma coisa que você identifica dentre as respostas, qual que apareceu mais vezes. E isso seria a resposta mais consistente. Aí tem um trecho aí do paper, mas é a mesma coisa que eu acabei de falar. Então, pode passar. Um exemplozinho, uma imagem que tem lá. Então, ali em cima é a abordagem gananciosa, que eu já falei, que assume ali que a resposta é US$ 14, está errado. E embaixo você está ali gerando vários reasoning paths. Um deles dá 26, só que o mais consistente é esse que dá US$ 18. Eu nem falei, né? A maneira de você definir qual é a mais consistente aí está sendo por majority voting, mas eu acho que tinha também umas coisas de você atribuir pesos. Confesso que eu não entrei muito nisso. Mas o legal, assim, desse algoritmo é que ele dá pra gente uma medida de incerteza também, né? Eu consigo meio que. Se eu tenho 9 caminhos, né? Eu pedi 10 caminhos, eu tenho 9 caminhos que me deram que a resposta é 18, eu tenho uma certeza bacana, né? Eu tenho uma medida de incerteza menor. Então ele tem, né, de brinde, ele dá pra gente essa medida daí, certo? Então a resposta ali no final vai ser US$ 18. Pode passar. Aí os modelos que eles testaram no paper foi o L2, modelo open source relativamente pequeno, de 20 bilhões de parâmetros. Tem o GPT-3, que eles usaram duas engines públicas, e esses outros dois aí que não estão disponíveis publicamente, que é o Lambda, 137 bilhões, e Palm, que já é um modelo mais robusto. E de novo, né, gente, não precisa de nenhum additional human annotation ali, não precisa de fine-tuning, modelos auxiliares, nada disso. Então é uma coisa completamente ali do prompt, né? Pode passar. Aí, os benchmarks, acho que eu comentei ali no começo, mas tem esse Grade School Math 8K, é um dataset de 8.500 problemas matemáticos de ensino fundamental, assim. Então são problemas bem, bem triviais. SVAMP, também acho que são problemas matemáticos parecidos na mesma linha, mas a ideia desse SVAMP é testar variações ali no enunciado. Então, de repente, será que a LLM é robusta o suficiente para dar a mesma resposta certa se eu mudar aqui um pouquinho a cara desse enunciado, que é o mesmo problema? Aí tem esse Aqua, tem Strategy QA, que já são problemas lógicos, e esse Arc Challenge, que eu acho que foi até um dataset que eles colocaram no Kaggle para, assim, meio que desafiar até humanos também, né? Então são desafios mais difíceis, e você vê que vai caindo ali o quanto o self-consistency melhorou, né? A acurácia nas respostas. É, é isso, pode passar. Aí são as tabelas dos main results lá do paper, então esses aí são os datasets que eles testaram, tarefas de matemática, enfim. E, e o Previous State of the Art acho que ganhou em um dos casos aí, né? Que acho que esse primeiro dataset que eles testaram. Mas no geral, assim, você vê que Self-Consistency ganhou de Chain of Thought em todos, né? Os melhores resultados ali estão embaixo em negrito, que foi o do GPT-3. Eu não tô vendo nenhum caso, assim, que ficou negativo, então Self-Consistency foi melhor em quase tudo. Mas, enfim, não conseguiu ganhar aí desse primeiro Previous State of the Art aí. E a próxima tabela já são os datasets lógicos, né? Então, pode passar. Aqui tem o ARC, tem o Strategy QA, aqueles que eu falei também. E mesma coisa, assim, talvez, assim, ganhos menores, porque os problemas são mais complicados, eu acho que talvez problemas lógicos talvez sejam mais difíceis, não sei. Mas também acho que você não perdeu em nada, né? Você só ganhou com self-consistency em todos os casos, de novo. E o Palm aí e o GPT foram os melhores, né? Isso é uma coisa que eles comentam. Eu acho que eles falam que self-consistency, no geral, você tem ganhos maiores quando o modelo é maior. Eles estavam observando esse padrão, assim. Então talvez seja uma característica, assim, que apareça nesses modelos maiores, sabe? Mas até em modelos menores teve ganho também. Pode passar.
Aí uma pergunta legal também é quantas amostras eu preciso, né, de reasoning paths, assim, quantos eu preciso, né, para essa história ficar legal, para eu começar a ter alguma acurácia. E a partir de 10 assim, você já vê que tem uma melhoria considerável aí, só que eles estudaram e viram que depois de 40 fica muito consistente ali o ganho, não muda muito, então de repente você botar mais 40 amostras ali, não vale a pena você ir além disso. E essa linha laranja é aquela abordagem gananciosa, fica mais embaixo. Pode passar. Também uma coisa que eu não sei se o Igor falou, mas existem casos que COT piora o resultado, né? Então, tem alguns problemas que você pedir a linha de raciocínio ao invés de pedir a coisa direta, pode ser pior, né? E aí eles queriam ver se a Self-Consistency consertava isso. E aí eles colocaram esse pequeno trecho aí também, conseguiu, teve resultados bem melhores do que o Standard Prompting ali, mesmo nessas tarefas, né? Então isso é legal. Pode passar. Então vamos lá. PROS, né? É uma implementação super simples, não precisa de fine tuning, não precisa de nada, 10ª vez que eu falo isso. E aumenta a acurácia das respostas, enfim, com certeza a gente viu ali nos resultados que melhorou pra caramba. Custo computacional é um problema, né? Porque a gente está fazendo 40 prompts ao invés de um prompt só. E uma coisa que eu não falei até agora, mas não é bom para tarefas open-ended, né? Não é bom para tarefas muito abertas. Então, se você está fazendo uma pergunta que de repente eu não tenho como ir lá depois com um approach rule-based, né? Um regex, alguma coisa, e pegar aqueles resultados e definir qual é o mais consistente, se a minha resposta, se a minha pergunta é uma coisa muito aberta, né? Quais países que bebe menos café do que o México, né? Acho que é o exemplo que eles dão. Tipo, é uma coisa muito aberta, né? Então, como é que eu pego isso e não é bom, né? Eu não tenho como aplicar self-consistency nisso. Então, esse é um problema da técnica. Pode passar. Trabalhos futuros aí, é o que eles comentam no paper, né? Eles falam que você pode usar essa técnica para gerar dados supervisionados e melhorar o modelo com fine tuning, e aí depois você teria zero shots mais eficazes e ia precisar de menos amostras. Isso é o comentário ali do final do paper. Pode passar. E aí eu achei legal trazer esse paper também, que é o Universal Self-Consistency, porque é justamente a proposta que mesma galera, mesmo o pessoal lá da Google, tá propondo para resolver aquele negócio dos open-ended tasks, né? Então, como é que eu aplico self-consistency em perguntas que são mais abertas, né? Como é que eu faço isso? E aí a solução é você colocar uma LLM para dizer o que é mais consistente ou não. Tão simples quanto isso. No final ali você coloca uma LLM. Então coloca aí. Pode passar, desculpa. Esse aí é o exemplo básico, não um diagrama, só para explicar essa história. Então, até ali é o self-consistency normal, e no final a gente pede para ela selecionar a resposta mais consistente. Acho que tem dois exemplos aí depois, pode passar. Tem o exemplo que eu falei, que é Where do people drink less coffee than they do in Mexico? Então, ele diz ali que é a resposta de índice 1. E eu acredito que é porque ele viu ali em cima que tem Japão e China também. Ele meio que selecionou a resposta que tinha mais entidades em comum com as outras. Então, meio que tentando mostrar que a LLM consegue fazer isso, né? Uma coisa que a gente não conseguiria fazer com a abordagem rule-based. E a primeira é uma questão meio lógica, assim. Honestamente, nem sei se essa resposta está certa, mas ele viu ali que em cima tá 30, lá na terceira tá 30 também. Então, a resposta mais consistente foi 30. E nesse caso, acho que até dava, né, assim, talvez porque seja uma coisa muito grande. Eu acho que ele tentou mostrar que a resposta está muito grande, então seria um pouco complicado você pegar ali um número, porque tem outros números aí nessa história toda. Então, sei lá, eu acho que tá tentando meio que mostrar isso e ele escolheu zero como a mais consistente. Aí estão alguns resultados, e em datasets matemáticos eles conseguem comparar com self-consistency. Então aparece ali self-consistency para a gente olhar e a performance foi comparável e tanto o Universal Self-Consistency quanto o Self-Consistency normal, os resultados foram comparáveis, o desempenho nesses datasets matemáticos. Eles também testaram duas outras abordagens, que é essa aleatória e a gananciosa, que é você escolher a primeira lá do COT. E esse aleatório, acho que eles só geram vários e escolhem um caminho aleatório. Então, esses foram piores, obviamente, né? E Self-Consistency e Universal ficaram pau a pau ali, nenhum melhor do que o outro, assim, tão melhor do que o outro. Embaixo também são outros datasets, mas eu acho que. Ah, tá, Code Generation. São outro tipo de tarefa, né? Mas pode passar.
E esses aí são os lógicos. E aí ele tirou o self-consistency, porque já não faz sentido. Justamente essas tarefas open-ended que a gente estava falando. E aí, realmente, o Universal Self-Consistency melhorou bastante, né? Em comparação aos dos approaches de antes, né? Que é o aleatório e o ganancioso. Então, legal, conseguimos um método que está adaptado a essa coisa meio aberta e que deu resultados interessantes, positivos, né? Pode passar. Então vamos lá. Quais são os prós dessa história toda de Universal Self-Consistency, né? A gente tem suporte agora a tarefas open-ended e a implementação também é muito fácil, só coloca um prompt a mais ali no final para ver qual cara é mais consistente. E aí os contras eu não tenho a medida de incerteza que eu tinha antes, né? Que era uma coisa legal. Inclusive, acho que aquela técnica do Active Prompting, não sei se eu estou enganado, mas ela usava essas medidas de incerteza nesses caminhos que ele gerava, então perder isso é uma coisa ruim, né? Assim, é, eu acho que era uma coisa bem bacana, assim, que vinha no Self-Consistency, a gente já não pode mais fazer isso, porque quem tá julgando o que que é mais consistente é a LLM. E, assim, tem também a questão do Self-Consistency, eu posso botar quantas amostras eu quiser. E Universal Self-Consistency não, o número vai ser limitado pelo tamanho lá do contexto da LLM que eu estou usando, para dizer o que que é mais consistente ou não. Então, enfim, pode passar. Esse é um comentário legal que eu não imaginei que ia aparecer nesse paper do Universal Self-Consistency, mas ele comenta que uma limitação tanto do self-consistency quanto do universal self-consistency é que eles partem desse princípio de que a gente vai achar a resposta correta se você selecionar o que é mais consistente, mas você selecionar a resposta mais consistente não necessariamente significa que aquela resposta vai ser melhor. Então, eles colocam isso, achei legal. É, E aí eu botei uns exemplos práticos, tem esse site Prompt Hub, quem tiver interessado, ele tem vários templates, é só uma imagem só. Mas tem, assim, vários templates, eu achei o de Self-Consistency, achei também o template de Universal Self-Consistency, tentei fazer uns testes aí em batch. Cada caixinha dessa daí, na verdade, ele executou um Self-Consistency, então já rolaram ali vários prompts, você já implementa por baixo dos panos o método, né? E aí, se eu não me engano, a resposta certa aí são seis. Acho que teve alguns test batches que ele deu 24 pares de sapatos, lá que a Jéssica tinha, sei lá, enfim. Mas deu pra testar um pouquinho. Eu acho que seria mais legal, assim, ter feito no Colab mesmo e não usado essa interface, mas fica a interface porque às vezes a gente só quer testar o prompt e já tinham vários templates lá, achei legal. E na direita tem uns parâmetros também de temperatura. Aliás, isso é uma coisa que eu não falei, isso é importante, né? A maneira com que você gera esses caminhos lógicos todos e que eles têm alguma variação é através desse parâmetro de temperatura, né? Acho que no GPT eles usaram 0,7. A ideia de temperatura se eu coloquei zero, o mesmo prompt vai gerar a mesma resposta sempre, né? Então você tem uma coisa pouco criativa, você tem uma LLM muito engessada ali. E aí se você quer uma outra tarefa, como, sei lá, gerar texto, poesia, sei lá, aí você coloca a temperatura mais alta, que você vai ter resultados melhores. Então ali na direita dá para controlar tudo isso também. Achei essa ferramenta legal. E aí o próximo exemplo também acho que é Universal Self-Consistency, e ele já fez um negócio meio pronto para mim também, que eu só tive que botar minha pergunta. Então, where do people drink less coffee than they do in Mexico? Coloquei ali umas respostas embaixo, como se eu tivesse gerado aquelas respostas, e rodei meus test batches todos também. Confesso que, sei lá, eu fiquei um pouco perdido. Eu não sei se as respostas foram muito boas, não. Sei. Mas ele. Isso que é chato, justamente por ele ter encapsulado essa lógica toda, eu não consegui ver é, o principal ali do Universal Self-Consistency, que é como a LLM olhou para essas respostas todas e selecionou a mais consistente. Mas enfim, é, é isso. Obrigado, Eduardo. Bom, sou o último, pessoal. Aguentem firme aí. Sou Pedro Freitas, boa tarde. E vou falar sobre prompt chaining. É... E o Eduardo tá falando da temperatura aí, né? Eu fiquei pensando bastante ontem com essa notícia aí do Prêmio Nobel. É... Quando é que a computação virou uma coisa empírica, né? Porque a gente pega esses papers de LLM e é mais uma coisa empírica é, do que determinística, mas enfim. É... Bom, falando um pouco mais sobre prompt chaining, pode pular, por favor. Como o próprio nome já diz, né? Já indica, é,
É uma técnica onde a gente vai encadear várias instâncias, digamos, de LLM, e essas instâncias podem ser, inclusive, de modelos diferentes, isso não importa muito, mas comparando com o Feelshot, por exemplo, a ideia é meio que colocar um arraio na LLM, e aí você define uma tarefa específica, e aí com isso facilita bastante o trabalho dela, e aí a lógica por trás disso é de tentar direcionar e reduzir a responsabilidade da LLM ali na hora de trazer a resposta, né? E aí eu trouxe um exemplo de um paper aqui para que ele espera como entrada que o usuário coloque o nome de uma cidade, aqui é Paris, e aí essa cidade é passada por uma primeira fase, por uma primeira LLM, essa letra A, e aí ela é orientada para gerar tópicos de conversação. E ele traz ali small talk, transportation e accommodation, que são tópicos que interessam para uma pessoa que está viajando para Paris. E aí, esses tanto os tópicos quanto a cidade são passados por uma segunda LM para poder. E aí, a instrução é dada para ela para que ela crie frases que a pessoa pode usar, considerando aqueles tópicos criados na primeira etapa. E aí ele traz ali em inglês quatro frases, né? Do you like the weather? Que está relacionado ao small talk. Where's the bus station? Relacionado a transporte, né? How to go to the Louvre. And I will check out at noon, que está relacionado à acomodação. E tem uma terceira e última etapa que é para converter isso para a linguagem daquela cidade, né? Para o idioma daquela cidade, que é o francês. Então, por exemplo, se a gente tem uma aplicação que a única tarefa dela é criar essas frases, né? Criar um dicionário para pessoas que estão viajando, provavelmente essa arquitetura vai ter resultados bem melhores do que um few shot ou um single shot, é, porque a gente está ali meio que guiando a LLM, além de estar chamando várias vezes para poder é, gerar o nosso output. Pode passar, por favor. E aí tem algumas vantagens que se coloca, né, dessa técnica, que é principalmente melhorar as saídas, né, as respostas, mas também tem algumas outras vantagens que são transparência, controlabilidade, porque a gente está dividindo ali em tasks, em tarefas, a decomposição por tarefas e a possibilidade de explorar alternativas, né, de estratégia. E além de você poder criar algum guardrail ou algum debugging ou é, e testes ali dentro desse fluxo. Pode passar. E aí eu trouxe um paper bem interessante do pessoal do Google. Esse paper é 2022, bem antigo, né? Mas ele vai tratar bem esse assunto de prompt chaining. Pode passar, por favor. Que foi de onde eu tirei esse primeiro exemplo. E aí, nesse paper, ele vai dizer quais eram os desafios ali em 2022. Hoje, alguns deles já foram resolvidos, né, por alguns modelos mais atuais, ou pelo menos diminuíram, né? Mas ele vai trazer três pontos principais, que é a dificuldade de raciocínio em etapas, o viés de exposição, que é os três estão relacionados à natureza autorregressiva, né, das LLMs. Então, ele vai dizer que os erros são facilmente propagados, porque como você tem uma máquina que ela é retroalimentada, né? Então, se você tem um erro, esse erro vai voltando ali, é, e isso pode ser propagado, você pode ter um estado ali que ele começa a criar alucinação, né? Você tem um estado em que aquele negócio extrapola. E ele é sensível ao prompt de entrada, porque também ele depende em como foi treinado, né? Então, nesse sentido, dependendo da palavra que você usa, e eles até comentam que pronomes e verbos têm mais peso do que adjetivos, porque está baseado na forma que a gente escreve, né? E no todos os textos que aquilo foi treinado, que é basicamente como o ser humano usa ali do vocabulário. Pode passar. E aí tem outro exemplo do paper, que é a partir de um feedback, né? Aí ele tem um feedback para o Alex, que é sobre a apresentação dele. E aí está dizendo que tinha muito texto no slide, a apresentação deveria estar estruturada em tópicos e
ele deveria engajar mais com a audiência. E aí tem na esquerda ali, letra A, um single shot, né, que ele pede para reescrever esse feedback. E ali a gente tem esse primeiro parágrafo, que é Alex, you have too many words on your slides. You should use image bullet points and help get your message across. You should have a clear structure for the presentation. You should also engage with your audience. Que é sucinto, né? Não tem muito calor assim. E ele tem uma outra versão que é a do prompt chaining, que ele tem três chamadas para LLM, né? Na primeira, você é instruído pelo LLM para extrair quais são os problemas identificados a partir da entrada ali do feedback. Na segunda, ele gera sugestões para resolver os problemas enumerados na primeira etapa. E na terceira etapa, ele compõe tanto os problemas quanto as sugestões. E aí tem um texto bem mais interessante, assim. Parece mais uma resposta de um humano do que de uma máquina, né? Então ele vai dizer ali que a apresentação foi interessante, mas que apesar disso, e aí começa a fazer ali várias sugestões de melhoria. Pode passar. Esse é de novo o exemplo lá do início, então não vou comentar de novo, mas esse também está dentro desse mesmo paper. Pode passar, por favor. E aí eles fizeram nessa mesma pesquisa uma avaliação qualitativa com 20 pessoas do, do modelo ali da solução, né, da interação com a LLM diretamente e usando esse conceito de prompt chaining. E aí a gente pode ver ali que para praticamente todos os casos, os usuários preferiram, né, a versão de prompt chaining, tanto para match goal, seria é, resolver o problema que ele está propondo ali no prompt dele, é, think through, que é ajudar ali no pensamento, né, transparência, controlabilidade e colaboratividade. E ali embaixo a gente tem dois gráficos de barra. Na esquerda seria quantas vezes consecutivas o modelo foi executado versus a edição da resposta, né? Então, no caso do Channing, foi muito mais um ajuste fino ali da resposta do que interação com o prompt. E no segundo ali também a gente tem criação de conteúdo em azul escuro, undo, né, desfazer em azul claro, e curadoria em laranja. Então, também no caso do Channing, foi muito mais curadoria do que, de fato, a interação com o modelo. Pode passar. E aí, também no mesmo paper, por último, um exemplo de aplicação para código, né? Ele pega aquele JSON que tem ali na esquerda, e ele, na primeira etapa, ele reescreve para linguagem natural, porque é para facilitar ali a classificação. E depois passa por uma fase de classificação para identificar o que tem de errado naquele trecho de código. E aí ele vai perceber que não está fazendo sentido você ter é, dentro do campo size um campo chamado origin, e ele sugere três opções ali, né? D1, D2 e D3, como correções. Pode passar, por favor. E aí eu pensei numa coisa mais prática, né? Eu estava lendo um artigo essa semana sobre como funcionam as piadas. E aí eu vi que tem duas partes principais que para uma piada ser boa, que é você ter uma quebra de expectativa e uma associação absurda. Uma combinação dessas duas coisas, né? E tem, por exemplo, ali uma piadinha que é My grandfather had the heart of a lion and a lifetime ban from the Central Park Zoo. Que né? A gente começa ali a frase, a piada, o cara falando, meu pai tinha um coração de leão, então você acha que o cara corajoso, um cara bravo, né? E aí depois fala que ele foi banido do Central Park. Então, ass- é, induzindo a pessoa a acreditar que ele tinha um coração ali de um leão transplantado, né? E aproveitei isso para criar um prompt chaining, um exemplo, né? Pode passar, por favor. E aí, para isso, eu peguei o Flowise, que é open source, é um negocinho de bloquinho que você consegue usar por trás ali o Llama Index e o LangChain para poder montar o fluxo que você quiser. Aí botei uns $5 lá no OpenAI e montei esse fluxo daí. Pode passar, por favor. E ele consiste basicamente de três blocos é, parecidos, né?
No primeiro bloco, a pessoa vai entrar com um prompt que é um tema, que ele quer esse é um sistema que cria piada. Então, ele vai botar um tema ali, por exemplo, aquecimento global. E aí, esse primeiro bloco é responsável por. A gente tem três partes, né, que não vai ter muito em detalhe, mas é o modelo, no caso LGTP, GPT 3.5 Turbo, o prompt, o template do prompt, e ele no template eu digo que ele é um assistente que vai me gerar 5 tópicos interessantes sobre o tema, e ali um terceiro elemento que é só para poder encadear. Pode passar. No segundo, ele vai pegar o tema e os tópicos gerados pelo assistente, e eu digo ali que a persona dele é de um humorista, né? E peço para ele criar 5 piadas, uma piada para cada uma dos tópicos que o assistente criou. Pode passar, por favor. E por último, eu tenho um crítico, que vai pegar as 5 piadas, vai avaliar e vai escolher a melhor piada. Pode passar. Pode passar de novo. Aí tem um vídeo aí mostrando o. Pode ver se consegue dar play, acho que dá. Mostrando a estrutura, né? E ali diz que você é um assistente solícito, responsável por dizer 5 fatos curiosos sobre um tema específico. E ele pega o prompt do usuário como tema, depois passa. Uma coisa interessante é que eu usei modelos diferentes para cada uma das etapas. O primeiro é o 3.5 Turbo, o segundo é o 4.0 e o terceiro é o 4.0 Mini. É, E aí eu mostro ali mais ou menos como é que eu fiz o encadeamento, né? Como é que funciona ali no LangChain. É, E aí no final eu vou fazer um prompt. Prometo que não vai demorar muito. Ali. Aí eu vou pedir para ele, vou escrever acho que Van Gogh. Meu prompt é Van Gogh. Eu quero uma piada sobre Van Gogh. E aí ele escreveu ali, por que Van Gogh não quis usar fones de ouvido? Porque ele só conseguia se comprometer com o meio par. E aí ele explica ali por que que ele gostou dessa piada, por que que ele achou essa a melhor piada. E ele tem as etapas, ó, que é a saída da primeira LLM, que são os 5 fatos curiosos, que é a orelha cortada, autodidata, paleta de cores inovadora, morte misteriosa e legado duradouro. E no segundo passo ali nós temos as 5 piadas, né, criadas pelo humorista. E no final ali foi o output que a gente viu, que é do crítico, né? Dizendo qual piada que escolheu e por que que ele escolheu aquela piada. É, deixa um pouquinho dá pra ler. Mas é isso. Pode passar, por favor. Aí eu trouxe alguns exemplos ali, né? Perguntei de novo do Van Gogh. E aí eu comparei o GPT 4.0 do ChatGPT com meu prompt Chaining. E aí ele pediu, me conta uma piada sobre Van Gogh. Ele fez uma piada bem, bem simples, né? Por que Van Gogh nunca usou GPS? Porque ele sempre seguia sua própria orelhografia. Eu não entendi direito, mas enfim. E no meu ele fez uma outra piada, eu gostei mais dessa, que achei um pouco mais ácida. Ele fala que Van Gogh cortou sua própria orelha em um acesso de loucura após uma briga com o pintor Paul Gauguin. Ele então en- enrolou a orelha em um pedaço de papel e entregou a uma prostituta como presente. Gente, que presente inusitado. Imagina a expressão dela ao abrir. Um brinco novo? Não. Uma orelha. E eu achando que o meu ex era o pior presente que recebi. Então acho que uma resposta é bem melhor do que ali do single shot, né? Pode passar, por favor. E tem um outro exemplinho aí também do aquecimento global, né? Pedi para ele fazer uma piada de aquecimento global. Ele fez ali. Se o aquecimento global continuar nesse ritmo, os pinguins poderão em breve se tornar pinguins de praia, trocando gelo por areia e coquetéis coloridos. Já imaginou o pinguim pedindo a caipirinha em um bar da praia? Me viu uma versão com gelo. Gelo não, só o copo mesmo. E aí, foi esse aí o exemplo prático. Pode passar, por favor. E aí, por último, tem um último paper aí que achei legal, que é do 2023, que é do pessoal da Thomson Reuters, que eles pegaram um modelo mais simples. Aí no próprio paper eles falam, a gente nem rodou isso aqui no GPU, não, a gente rodou na CPU mesmo. E só que tá meio roubado ali, né? Pode passar, por favor. Porque eles também fizeram uma RAG, né? Então eles pegam um documento que é para classificação de documentos legais.
E aí tem uma parte de sumarização, depois ele faz a busca semântica ali num banco de dados, né? Conhecido. E, e depois ele faz a geração da label, né? Então é uma combinação de prompt chaining com RAG, né? Mas o que é interessante, pode passar, por favor, é que eles conseguiram resultados tão bons quanto ou melhores que o GPT usando esse Flan UL2, que é uma coisa que eu entendo que é bem mais simples, né? E tanto é que eles falam que rodaram na CPU, com essa técnica. E aí ele tem uns dados de acurácia, né? Na classificação por tipo de documento, né? Se era criminal, econômico, civil, judicial. É, E acho que é isso. Pode fazer, por favor. Da minha parte é isso. Espero que vocês tenham gostado, pessoal. Acho que acabou, né? Sim, aí tem etapa de perguntas, é isso.